Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Hoje então, para complemento da nossa carga horária, né, vocês têm a correção do exercício lá, né, para estar vendo quem acertou, quem errou, assistindo aquela videoaula. Ficou bastante extensa em função do nosso, bastante questões nós tínhamos, né? Então, o que vamos estar vendo agora? Vamos fazer aqui uma pequena revisão de conjunto dos números inteiros, né? Dos assuntos últimos e das duas últimas questões que tinha lá, né? Para complemento. Então, vejam essa videoaula aí também, tá? E vão aprimorando os conhecimentos de vocês, para na outra semana a gente dar sequência de conteúdo novo, tudo bem? Então, o objetivo da aula é compreender o módulo, né? De um número inteiro, no formato então de revisando, localizar, representar e associar números inteiros na reta, também no formato de revisando. Muito bem? Então vamos lá. Você sabe qual é a utilidade dos números negativos? Então associe a essa pergunta para o interesse dessa aula. Qual número negativo é maior do que o outro? Como é que tu vai saber de dois números negativos quem é maior que quem? Então pensando assim, nós vamos para essa nossa revisão. Muito bem? Então vamos lá. Quando pensamos então em módulo de valor absoluto, né? Ou seja, o módulo de um valor de um número passa a ser um valor absoluto, é a mesma coisa, né? Então, sendo assim, se nós analisarmos esse slide aqui da revisão, né? Nós tínhamos na aula passada, nós temos lá o módulo de um número, que é a mesma coisa que o valor absoluto, é a distância ou o afastamento desse número até o zero, que esse zero aqui passa a ser, né, o nosso ponto de origem. Então, o afastamento daqui ou para a esquerda, né, ou para a direita, nós estamos trabalhando então com o nosso valor absoluto. Então, se analisarmos aqui o negativo 4, ó, nesse caso aqui, né, esse negativo 4, ele representa para nós um número em módulo, então é 4. A distância do ponto de origem é 4. E o positivo 6, a distância então é 6. Né? Números opostos ou simétricos. Então veja bem, se eu falar que um número é oposto, eu posso também dizer que ele é simétrico. Então veja que a palavra oposto e simétrico aqui tem o mesmo significado. Tá? Então veja bem, se eu pensar aqui no nosso ponto de origem, né? Pensando no ponto de origem e vir para cá no negativo 2. Então a distância, negativo 2 para a esquerda. A distância, positivo 2 para a direita, então, ó, né? Pensar então, quem que é o número simétrico do negativo 2? O positivo 2. Quem é o número simétrico do negativo 3? O positivo 3, que ele vai estar à mesma distância em lados opostos do nosso ponto de origem, né? Então está à mesma distância. Aí então, dois números que possuem o mesmo valor absoluto, módulo, ou, né? São chamados de simétricos ou opostos um do outro, muito bem? Aqui então nós temos aquela tabela lá da última aula que eu deixei para vocês, né? Então na forma de revisão, vamos vê-la novamente, ó. Então eu tenho lá o número, negativo 2, e quero saber aí o módulo desse número. Então eu posso tranquilamente estar respondendo assim, né? Ó, o módulo está aqui, só vamos estar observando que eu poderia, se eu quisesse, colocar também assim, né? Se quisesse, né? Não é que tem que ser, né? Negativo 2 dentro do módulo. Também poderia ser assim, né? Era uma outra forma de estar representando o módulo. Ou somente aí o positivo. E no positivo 10, então temos lá apenas 10, né? Negativo 89, apenas 89. E assim por diante, né? Vamos colocando aí um módulo de cada número, certo? E na segunda instância, nós vamos colocar agora o oposto ou simétrico, né? Aí vem lá, qual que é o número oposto ou simétrico do negativo 2? Aí sim, eu vou estar pondo o positivo 2, colocando o negativo 10, porque aí não tem mais o módulo. Aqui, eu coloquei anteriormente somente o 2, né? Agora eu estou aqui com o negativo 10. Positivo 89. Então, eu estou trabalhando com o oposto ou simétrico. Assim que
nós completamos então a tabela, né? Então vocês lembram aí, já tínhamos feito lá e recapitulamos aqui. Muito bem. Agora apresentei aqui um outro exercício, né, para nós dar uma boa revisada. Nós temos esse exercício aqui, ó. Observe a reta numérica e determine o módulo dos números indicados pelas letras. Então veja bem, ele quer saber agora, nas letras que são os pontos, né, tipo o A, o B, o C, o D, o E, bem como o F, ele falou para que nós indicamos aí o módulo de cada um deles, né? Então prestem bastante atenção aí como que vai se proceder aí para respondermos esse exercício. Então no ponto A, né, ou na letra A, propriamente dita, eu tenho uma distância aí do nosso ponto de origem, que é o ponto D, né? Temos aí uma distância de 5 intervalos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para mim fazer o módulo dele, então, veja, eu posso colocar 5 unidades e colocar negativo 5 ou apenas o 5, porque não temos aí então um número negativo no módulo, né? Assim, vamos para o outro ponto, ponto B, 3 unidades, e está aí o módulo negativo 3 e 3. Né? E agora, se nós pensássemos assim, né? Fazer o módulo do próximo é o C, né? Então é apenas uma unidade, apenas um espaço, né? Ó, apenas um espaço. Então eu tenho negativo 1, né? Dentro do módulo ou apenas o número 1, que está certa a resposta também. Aqui então 0 unidade, né? Não deslocou nem para a esquerda nem para a direita, né? Então não tem distanciamento, módulo então 0. Aqui 3 unidades para a direita, então positivo 3, né, dentro do módulo, ou apenas o 3 aí. Então achamos aí o simétrico do negativo 3, né, o oposto. Aqui 5 unidades, fomos do D até o 5, né? Então veja, só não tem o sinalzinho de menos aqui. Muito parecido com esse, mas estou com quem então? Estou com o seu simétrico, o seu oposto, né? Então vale nós pontuarmos aí. E aqui então as respostas, né? 5, 3, 1, 0, 3, 5. Para cada letra ou cada ponto aí. Então nessa pequena revisão, o que nós vimos hoje, né? Vimos o módulo, o valor absoluto, né? A distância em relação a um referencial, isso é bem importante, né? Nós estamos pontuando, né? Nós vimos também então o número oposto ou simétrico, tá? Então está aí, também na forma de revisão da aula anterior, né? E aí deixo para vocês aquele abraço, né? Até a nossa próxima aula. Não esqueça então, dessa vez vocês não têm resuminho para copiar, porque a revisão já está lá no caderno de vocês. Agora vocês vão assistir a explicação da correção de exercícios, beleza? Aquela aula um pouquinho mais extensa lá e vão passando a limpo no caderno.